Lições Bíblicas Adultos. Olá, meus queridos, meus amados, a paz do Senhor. É um prazer muito grande poder estar aqui para dar continuidade aos nossos estudos no ano de 2017. Hoje nós estamos aqui iniciando o nosso terceiro trimestre com a lição de número 1 do dia 2 de julho de 2017. A lição que vem com o título Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia. O nosso texto áureo, ele nos diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. E a nossa verdade prática nos diz: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. A nossa leitura bíblica, ela se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 a 17. E como objetivo geral nessa lição, nós, meus caros professores, precisamos conscientizar a respeito da inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. E os nossos objetivos específicos para trabalharmos em cada tópico são, primeiro, reconhecer a revelação e inspiração da Bíblia Sagrada. Segundo, mostrar a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Terceiro, explicar a inspiração plena e verbal da Bíblia Sagrada. E quarto, saber que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática. Então, meu caro professor, neste terceiro trimestre do ano de 2017, nós estudaremos as principais doutrinas da fé cristã. O autor, nosso comentarista, é o pastor Ezequias Soares. É autor de diversos livros, graduado em letras, mestre em ciência da religião, presidente da Comissão Apologética da CGADB e líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Um homem bem preparado para nos trazer esses estudos maravilhosos que com certeza vão enriquecer muito a nossa fé. E já vamos então para a nossa lição de hoje. Primeiro nós vamos falar aqui a respeito da nossa introdução, que está no nosso comentário. A Bíblia, como sabemos, é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Então, disso decorre o fato de ela ser a nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. A sua inspiração divina e sua soberania, como única regra de fé e prática para a nossa vida, constitui a doutrina basilar da fé cristã. Essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. O enfoque da presente lição é sobre a importância e o significado dessa inspiração divina. Então vamos falar sobre revelação e inspiração. Primeiro, revelação. A palavra revelação, ou apocalipse no grego, significa o ato e efeito de tirar o véu que encobre o desconhecido. Nas Escrituras, essa palavra é usada em relação a Deus, pois é Ele quem revela a si mesmo e a sua vontade e natureza e os demais mistérios. Ele não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Deus conhece tudo aquilo que está fora do alcance dos seres humanos. A busca da verdade sem Deus é vã e está destinada ao fracasso. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. E a inspiração? Inspiração é o registro dessa revelação sob a influência do Espírito Santo, que penetra até as profundezas de Deus. Divinamente inspirados são os 66 livros da Bíblia. Os escritores sagrados foram os receptáculos da revelação. Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo.
Eles receberam os oráculos de Deus de forma especial, exclusiva, única e milagrosa. Ninguém jamais, além deles, foi usado por Deus dessa maneira específica. Por isso, nosso ponto central nessa lição é que nós cremos na inspiração divina e autoridade da Bíblia Sagrada. E qual foi essa forma de comunicação? O processo de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da palavra e da visão, ou seja, através do som e da imagem. A revelação aos apóstolos no Novo Testamento veio diretamente do Senhor Jesus, através também do Espírito Santo. Podemos conferir em Efésios, no capítulo 3, versículos 4 e versículo 5. A frase veio a palavra do Senhor, veio a mim a palavra do Senhor, ou a fraseologia similar, tão frequente no Antigo Testamento, diz respeito a uma revelação direta, extrema e audível. Essa forma de comunicação não aparece no Novo Testamento, na comunicação divina aos apóstolos, exceto uma única vez no ministério de João Batista, que veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, pois ele é o último profeta da dispensação da lei, conforme podemos conferir em Lucas 16, verso 16. Então, meus amados, é um resumo a respeito do que a Bíblia alega sobre si mesma, pode ser encontrado em duas passagens principais. Pedro disse que autores foram impelidos pelo Espírito Santo, e Paulo declarou que seus escritos foram soprados pelo próprio Deus. Portanto, a Bíblia alega que autores movidos pelo Espírito Santo expressaram as palavras inspiradas por Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Então, em suma, os escritos proféticos do Antigo Testamento não tiveram sua origem nos homens, mas em Deus, que agiu por meio de alguns homens chamados de profetas de Deus. Então vamos para o nosso segundo tópico, que fala sobre a inspiração divina. Sabemos então que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra grega, aqui traduzida por inspirada por Deus, ou divinamente inspirada, é theopneustos. Ela só aparece uma única vez na Bíblia, vinda de duas palavras gregas, theos, Deus, e pneu, respirar, soprar. Isso significa que o texto sagrado foi soprado por Deus. A palavra theopneustia significa inspiração divina da Bíblia. Segundo o dicionário contemporâneo da língua portuguesa de Caldas ao Leste, o termo quer dizer inspiração divina que presidiu a redação das Escrituras Sagradas. Joséfo, o historiador judeu, e Fílon de Alexandria disseram que as Escrituras são divinamente inspiradas, mas usaram outros termos. Então nós podemos fazer aqui uma avaliação exegética. Estamos acostumados com duas traduções. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa e toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Ambas as versões são permitidas à luz da gramática grega, mas a primeira é mais precisa, pois a conjunção grega kai, que quer dizer e, aparece entre os dois adjetivos inspirada e proveitosa. Isso significa que o apóstolo está afirmando duas verdades sobre as Escrituras, a saber, divinamente inspirada e proveitosa, e não somente uma dessas duas coisas. Dizer que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa pode dar a margem para alguém interpretar que nem toda a Escritura é inspirada. Então nós vamos para a autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia deriva de sua origem divina. O selo dessa autoridade, que aparece em expressões como assim diz o Senhor, em Êxodo capítulo 5, versículo 1, Isaías capítulo 7, versículo 7, veio a palavra do Senhor, está escrito, conforme Marcos 1, versículo 2, isso encerra a suprema autoridade das Escrituras com plena e total garantia de infalibilidade.
pois a Bíblia é a palavra de Deus. Marcos capítulo 7, versículo 13. Então, meus queridos, existem muitas palavras ou frases que a Bíblia utiliza para se autodescrever e que sugerem uma reivindicação de autoridade divina. Jesus diz que a Bíblia é indestrutível e que ela jamais passará, ela é infalível, não pode ser anulada, ela tem autoridade final, ela é suficiente à nossa fé e prática, porque ela tem uma inspiração, como podemos ver aqui, uma inspiração plena e verbal. Inspiração plenária. Essa expressão significa que todos os livros das Escrituras são inspirados por Deus. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. A inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado e outro menos. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia que Jesus e seus apóstolos usavam era formada pela lei de Moisés, os profetas e os escritos. Essa terceira parte é encabeçada pelos Salmos. Nós podemos conferir em Lucas 24, versículo 44. O termo escritura ou escrituras, que aparece no Novo Testamento, refere-se a esse cânon tripartido, que é o mesmo Antigo Testamento de nossa Bíblia. Cabe ressaltar que o apóstolo Paulo, ao afirmar que toda a Escritura é divinamente inspirada, se referia também aos escritos apostólicos. Os escritos dos apóstolos se revestiam da mesma autoridade dos livros do Antigo Testamento, já desde a era apostólica, inclusive profetas e apóstolos. Às vezes aparecem como termos intercambiáveis. O apóstolo Pedro considera ainda as epístolas paulinas como escrituras. Nós podemos ver em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 15 e 16. O apóstolo Paulo ensinava, porque a Escritura diz: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno ao obreiro do seu salário. 1 Timóteo 5, versículo 18. O apóstolo aqui coloca lado a lado a citação da lei de Moisés em Deuteronômio 25, verso 4, e dos evangelhos em Mateus capítulo 10, versículo 10, e também em Lucas 10, versículo 7, chamando ambas de Escritura. Outras vezes ele deixa claro que seus escritos são de origem divina. Isso nos permite afirmar que a frase toda a Escritura é divinamente inspirada se refere à Bíblia completa, aos 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. Todos eles são inspirados. Então nós podemos falar um pouquinho sobre a inspiração verbal. Essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, conforme nós podemos conferir em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. E também que as ideias vieram de Deus, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. O tipo de linguagem, o vocabulário, o estilo e a personalidade são diversificados nos textos bíblicos, porque Deus usou cada escritor em sua geração, em sua cultura, com seus diversos graus de instrução. Isso mostra que quem produziu esses livros sagrados eram seres humanos que vieram de várias regiões e pertenceram a diversas gerações. Desde Moisés até o apóstolo João passaram-se cerca de 1000 anos. Eles não foram tratados como meras máquinas, mas como instrumentos usados pelo Espírito Santo. Deus soprou nos escritores sagrados. Uns produziam som de flauta, outros de trombetas, mas era Deus quem soprava. Assim eles produziam esse maravilhoso som que são as Escrituras Sagradas. Apesar do mistério que ronda o modo como Deus fez com que sua palavra fosse fiel, sem destruir a liberdade e a personalidade dos autores humanos, existem algumas coisas que ficam muito claras. Os autores humanos não eram simplesmente secretários que anotavam algo que estava sendo ditado a eles. A sua liberdade não foi suspensa nem negada. Eles não foram autômatos. As suas palavras correspondiam ao seu desejo, no estilo em que estavam acostumados a escrever. Na sua providência, Deus promoveu uma concordância divina entre as palavras deles e as suas.
E com respeito, meus queridos, a Septuaginta, nós temos na nossa lição aqui uma partícula, um parágrafo chamado Conheça Mais. A Septuaginta, ou seja, a versão dos 70, é a versão padrão em grego, né? A versão do Antigo Testamento, produzida em Alexandria, é conhecida como Septuaginta, que é a palavra latina para 70. Essa tradução foi, sem dúvida, realizada durante os séculos III e II a.C., e não foi projetada para ter as mesmas finalidades funcionais do Antigo Testamento hebraico, pois o seu propósito era para ser lida publicamente nas sinagogas, ao contrário dos propósitos educativos daqueles que precisavam dos textos hebraicos. Então vamos para o nosso quarto tópico, o nosso último tópico da nossa lição, muito importante também, que fala sobre uma única regra infalível de fé e prática. Primeiro, ela é proveitosa para ensinar. O propósito das Escrituras é o ensino para a salvação em Jesus, pois elas podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. São ensinos espirituais que não se encontram em nenhum outro lugar no mundo. A Bíblia revela os mistérios do passado como a criação, os do futuro como a vida de Jesus, os decretos eternos de Deus, os segredos do coração humano e as coisas profundas de Deus. Também a questão da conduta humana. A Bíblia corrige o erro e é útil para orientar a vida, sendo proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. Uma das grandezas das Escrituras é a sua aplicabilidade na vida diária, na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. Deus é o nosso Criador e somente Ele nos conhece e sabe o que é bom para as suas criaturas. E essas orientações estão na Bíblia, o manual do fabricante. As traduções da Bíblia, a autoridade e as instruções das Escrituras valem para todas as línguas em que elas forem traduzidas. É vontade de Deus que todos os povos, tribos, línguas e nações conheçam a sua palavra. E em que idioma a mensagem deve ser pregada? Em hebraico, em grego, aramaico? Não, na língua do povo. Os apóstolos citam diversas traduções gregas da Septuaginta no Novo Testamento. Isso mostra que a mesma inspiração do Antigo Testamento hebraico se manteve na Septuaginta. A citação do Salmo 8, verso 4 a 6, em Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 8, é um bom exemplo. A inspiração divina se conserva em outras línguas. Desde os tempos do Antigo Testamento até hoje, Deus se manifestou e se manifesta em cada um de seus servos e suas servas no seu próprio idioma. Através do mundo inteiro, meus amados, qualquer crente, ao ler a Bíblia, recebe sua mensagem como se esta for escrita diretamente para ele. Nenhum crente tem a Bíblia como um livro alheio, estrangeiro, ou o que acontece com os demais livros traduzidos. Todas as raças consideram a Bíblia como possessão sua. A Bíblia é a nossa regra de fé. Isso acontece conosco quando tomamos posse da Bíblia e lemos e a entendemos no nosso idioma. É a palavra inspirada de Deus. Cremos que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade. E que o seu texto foi preservado e sua inspiração divina é mantida nas 2.935 línguas em que ela é traduzida. Segundo os dados da Sociedade Bíblica do Brasil, que cada um possa receber a Bíblia sem restrição alguma, pois é a palavra de Deus em qualquer língua em que vier a ser traduzida e que a pessoa receber no seu idioma. Que Deus assim nos abençoe. Eu espero poder ter ajudado você no preparo da sua lição. Você que é aluno, você que é professor, que é superintendente, continue conosco, nos prestigiando. Você que está aqui no canal pela primeira vez, se inscreva no nosso canal para você acompanhar o nosso trabalho e Deus vai estar abençoando a sua vida. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o presente momento. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.